Fala galera, boa noite. Mais um Del Podcast começando. Hoje nosso episódio ele vai ser um pouco curto porque o nosso tema ele é específico, né? A gente está fazendo esse episódio aqui para tratar de um assunto específico e talvez ele não demore muito, né? Recentemente vocês sabem o que aconteceram lá no Flow Podcast, né? Um episódio lá com o Monark, né? A respeito de se expressar, de emitir uma opinião a respeito de assuntos delicados, né? A gente vai tratar sobre eles aqui. E bora conversar um pouco. Talvez você goste desse episódio, talvez você goste desse assunto. Se você gosta, fica aqui com a gente. Aproveita e se inscreve, curte, comenta e compartilha. Mas a gente decidiu fazer esse episódio porque a galera lá no Instagram pediu para que a gente fizesse, né? A gente não está querendo aqui tomar partido de nada. A gente só quer trazer esse tema que a gente considera relevante e se de alguma forma for importante, fica aqui com a gente. E para a gente conversar sobre esse assunto, eu tive a sorte, né? Tenho a sorte, ou o talento, né? De ter Rebeca como minha esposa, para a gente conversar sobre esse assunto, né? E aí, gente, vou chamar ela de meu bem, não vou chamar ela de Rebeca, ela é minha esposa, então vocês que aturem aí. E aí, meu bem, sobre para contextualizar pra galera, mas se bem que todo mundo sabe, né? A gente viu o episódio 500 e... Ah, não Tu lembro. tem a memória boa. Eu acho que era 500 e... Ah, enfim, não sei. Os convidados eram o Kim Kataguiri, deputado Kim Kataguiri e a deputada Tabata, né? E para contextualizar e ser mais resumido, né? Eles estavam falando sobre partidos de direita e partidos de esquerda no Brasil. Então, aquele debate normal, tudo normal, né? Mas de levar direto ao ponto, né? O Monark estava lá na mesa, ele acabou emitindo uma opinião pessoal, né? Ficou muito claro que foi pessoal, a respeito de nazismo, né? Não sei se a gente vai falar isso aqui, não sei o que o YouTube vai fazer com esse vídeo, mas enfim, né? Todo mundo sabe o que foi que aconteceu. Ele acabou emitindo uma opinião muito pessoal, né, a respeito do nazismo. E o que tu acha de tudo isso? Tu também já acabou acompanhando. A gente já conversou, óbvio, sobre isso, né? A gente não é idiota de vir para essa mesa aqui e se expor sem antes não ter conversado, né, sobre. Mas, assim, o que tu acha a respeito dele? Lógico, a gente concorda que ele cometeu um grande erro, né? Que aquela empresa também cometeu um grande erro de saber do porte que ela tem, né? De saber que ela tem uma visibilidade muito grande, né? Sim. E ali, num programa ao vivo, permitir que acontecesse um erro grave daquele. Primeiro, boa noite, pessoal. Não tenho muito jeito com isso ainda, mas enfim. Todos viram, né, o relato que Del acabou de falar, né, de contar a respeito desse episódio aí do Flow. E eu confesso que é um podcast que eu não acompanho, né? E o Monark é um indivíduo que eu não conheço, né? Mas eu assisti o trecho exato em que ele se manifesta e agora sim, eu tenho que expressar que essa é a minha opinião, tá? A minha opinião. Eu interpretei que ele fez uma argumentação, ele se colocou de forma infeliz e equivocada. No entanto, eu consegui compreender o que ele quis dizer, em razão do contexto. Eles estavam conversando sobre partidos de extrema-direita e de extrema-esquerda. E, para quem não sabe, eles estavam tentando fazer um contraponto ali entre os partidos abertamente comunistas e o partido nazista da Alemanha nazista da Segunda Guerra. Que era até um partido nacionalista, né? Era um partido nacionalista, era um partido naquela concepção de extrema-direita. Extrema-direita. Certo. E aí, o Monark, de forma muito
muito equivocada. Ele se... em vez... Essa é a minha interpretação, vou falar de novo. Em vez de ele falar que se um não existe, o outro também não deveria existir, ele falou o contrário. Ele falou que se um existe, o outro também deveria existir. Como se tivesse o direito de existir. Exato. Então, assim, por óbvio que a fala dele foi interpretada como apologia ao crime, apologia ao genocídio, porque foi um partido cujo posicionamento foi francamente genocida, né? A gente sabe, eu não sei os números exatos, mas foram milhões de pessoas mortas em razão daquela ideologia. Então, assim, a única coisa que eu digo a respeito do Monark é que talvez ele deveria dar uma freada no uso de substâncias entorpecentes. Mas, com relação à colocação dele, a minha opinião pessoal a respeito disso é com base, obviamente, no registro histórico que a gente tem acesso. Livre acesso, pela internet, pelos livros, pela literatura disponível. Então, assim, para mim, na minha opinião, a grande diferença entre esses dois partidos, um ali vou rememorar, de extrema-direita e outro de extrema-esquerda, é a forma? Não a forma, mas assim, a ideologia central. A ideologia central do nazismo, pelo que se tem notícia, era a eugenia, a questão de existir uma raça superior e totalitarismo, ambos são totalitários pelo registro histórico, né? Mas o nazismo ele tinha essa corrente, né, de que existia uma raça superior, existia um comportamento superior, né, o nacionalismo, enfim, aquela coisa que atingiu um povo específico, né? Que eram os judeus europeus ali. Enquanto que a ideologia que sustenta os ideais comunistas, elas são, em tese, de bem comum. Bem comum, o igualitarismo. Bem social. Né? O bem comum social. Só que os registros que a gente tem à nossa disposição nos mostram que é um bem comum para pior. Como foi, enfim, um episódio na China, de Mao Tse-tung, na Ucrânia, com a política econômica de Stalin, que resultou no episódio de Holodomor, né, que é uma cidade inteira, uma província inteira de pessoas morrendo por inanição, né, morrendo de fome. Então, assim, não tem como defender uma ideia em que... E o ponto é esse, né? Que talvez ele tentou trazer, só que acho que com imaturidade, né? Com irresponsabilidade. Ele tentou trazer esses argumentos de forma irresponsável, né? Exatamente. Por trás de toda aquela atrapalhada dele, no meu entender, existia ali um raciocínio lógico, fazia sentido o que ele estava falando, pelo menos para o debate ali, para o diálogo. Sim. Fazia sentido. Não estou querendo dizer que ele estava com a razão. Não, está muito longe dele ter razão. Ele não tinha razão. Né? Ele não tinha razão na colocação dele. Apenas na indagação, né? Exato. No questionamento. Ou seja, eu interpreto que ele queria levar para o debate o questionamento de por que foi amplamente rechaçado pela população, pela mídia e pelo registro histórico, e o outro tão mais danoso, na verdade, porque eu acredito que o registro de mortes são maiores, são mais expressivos, né? Mas aí também fica, só antes de voltar para a questão da liberdade de expressão, eu queria colocar também o questionamento a respeito da propaganda entre um e outro. Porque a gente tem, e muitas pessoas sabem, talvez já tiveram, espectadores aqui tiveram a oportunidade de visitar, mas eu tive a oportunidade de visitar
um museu do Holocausto. Porra. E o Museu do Holocausto, ele é uma peça fundamental para levar informação para as pessoas. E é uma informação que impacta demais. Né? Uma coisa muito visual. Tinha ali, no museu que eu fui, tinha um vagão de um dos trens, ou enfim, das locomotivas que transportavam eles entre um campo e outro. Tinha uma parte dos sapatos, que é uma coisa que eu estou, inclusive, fazendo agora a leitura do livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, e ele fala muito a respeito do incômodo dos sapatos, porque onde eles estavam era muito, muito frio. Então, eles, de forma muito comum, apodreciam os dedos e tal, trabalhavam, eram levados a fazer trabalho forçado usando um sapato frágil, enfim. Então, teve essa questão do sapato que choca demais a gente. Então, assim, existem esses museus do Holocausto em várias cidades do mundo, né? Mas não existe nenhum museu, pelo menos seja do meu conhecimento, tá? A respeito dos danos históricos provocados pelos partidos de ideologia comunista. Né? Então, eu não entendo o porquê dessa diferença de holofote, digamos assim. Entendi. Mas voltando à questão da liberdade de expressão... Nesse ponto, sobre isso, eu queria trazer o seguinte. Até que ponto... Porque, assim, eles lá na mesa, todos os quatro, são pessoas públicas, né? São pessoas que têm uma visibilidade muito grande, né? No caso deles, de nível nacional, né? E eu queria, assim, trazer, assim, para cá, assim, essa conscientização, assim, da importância, até que ponto a gente pode se sentir livre para falar qualquer coisa na frente de uma câmera, de um celular, de um microfone, né? Pois é aí que está essa questão. Eu acho que nós, como até eu comentei no outro episódio, né? Eu acho que a gente não recebeu educação suficiente para saber, talvez, equilibrar as nossas falas quando a gente reproduz elas no meio digital, porque é uma coisa que vai muito além do que a gente pode controlar. Tem coisas que a gente produz e divulga nas redes sociais que a gente não tem ideia de quem está vendo. A gente não conhece mais as pessoas ou o que elas vão repassar para frente do que elas entenderam da nossa fala. Um exemplo, o que a gente está fazendo aqui agora... Corre um sério risco de alguém interpretar errado. Assumindo um risco, né? E a gente está tendo aqui todo o cuidado, né? Para não ferir A nem B, né? Tentar ser o mais imparcial possível. Mas é uma questão que eu não acredito que seja nenhuma questão de imparcialidade, da defesa da imparcialidade. Mas eu acho, por exemplo, de novo, no exemplo do Monark, ele quis colocar uma ideia que eu interpretei dessa forma que eu já expus, mas ele cometeu a questão da apologia ao crime, né? A apologia aberta a um sistema genocida. Então, é óbvio que ele se posicionou errado. Ele cometeu um erro muito grave. Então, assim, talvez se ele tivesse cometido isso numa roda de amigos, ninguém se ofenderia ou não teria uma repercussão como teve. Alguém né? poderia se ofender, mas, como tu falou, a repercussão, né? A repercussão seria mínima. Mas aí ele escolheu enfim, ele se exaltou, talvez ele não teve domínio do debate, né? Que não é todo mundo que consegue segurar a peteca de um debate, né, acalorado. Mas ele não se lembrou que ele falava para milhares e milhares e milhares de espectadores, né? E eu acho que é esse o limite. Eu acho que a gente pode ser, sim, imparcial nas nossas falas, porque se nós formos sempre imparciais, nenhuma opinião vai ser omitida. Emissão de opinião, ela não é ilegal. Ilegal é você ultrapassar o seu direito e esbarrar no direito do vizinho. Esbarrar no direito do outro. Inclusive, lá no Instagram, na caixinha, a maioria das respostas foram essas, né? Que a gente perguntou se existe limite, né? Para se expressar, né? Para dar uma opinião. E a galera dizendo que o nosso limite é quando começa ali o do próximo, né? Do outro, mas o negócio, assim, é a gente entender, ter essa sensibilidade. Bom, até onde eu posso mesmo
emitir uma opinião. Porque tem um negócio também, tipo, será que o monarca ele tinha condições, ele tinha a autonomia suficiente, ele tinha condições mesmo para falar sobre um assunto que não fazia parte do contexto histórico dele, né? Porque nazismo foi na Alemanha, né? E a gente, eu imagino assim, um alemão sabendo do que ele falou. Eu acho que se ofenderia bastante, né? Ou então, um alemão não, um judeu, né? É isso assim que eu fico pensando. Assim, sobre isso, eu penso o seguinte, eu penso que existem assuntos no mundo que são de domínio público, né? E acabou que o efeito da Alemanha nazista afetou o mundo por completo. Foi uma coisa que foi... É porque acusaram ele de ser nazista, né? E assim, na minha opinião, eu acho que ele não passou assim de um idiota falando de forma irresponsável a respeito de um assunto delicado, né? Eu também não acredito que esse rapaz, apesar de não conhecê-lo, eu não acho que ele seja nazista. Eu acho que ele seja muito imaturo, bobo, enfim. Mas eu acho que existem assuntos que são de domínio público e geral do mundo mesmo, porque a gente não pode esquecer que o Holocausto estava ali no domínio da Segunda Guerra Mundial. Sim. Então, assim, obviamente um assunto que afeta o mundo inteiro. E precisa ser estudado, precisa ser ensinado para que isso não se repita. A história é a nossa única garantia de que atrocidades como essa não se repitam, né? Mas, por exemplo, talvez se não fosse um assunto tão sensível como o Holocausto, eu me pergunto se ele teria propriedade para opinar a respeito de um assunto micro, de uma outra cultura, ou país, ou enfim. Né? E eu não tô querendo que falar de lugar de fala, que eu acho isso uma impropriedade, mas talvez ele não teria todos os elementos para opinar a respeito disso. Mas também, eu não sei qual é a formação dele, eu não sei nada a respeito dele. O ponto mesmo foi essa infelicidade aí dele, né? Então, acho que é isso, né? Agora, será que a gente esclareceu alguma coisa pra galera? Eu quero, assim... Eu acho que sim. A importância da gente ter cuidado na hora de se expressar, de emitir uma opinião, né? Por mais que seja em uma roda de amigos, seja na frente de um celular, porque hoje está todo mundo no Instagram, né? Hoje eu estava até conversando com o Pablo e ele falou um negócio interessante. Na verdade, ele estava me falando sobre um outro debate que ele presenciou, não me lembro quem eram as pessoas, em que o cara falou assim que às vezes as pessoas julgam a gente por fragmentos. E esses fragmentos, eles são os stories, os 15 segundos dos stories, né? E às vezes a gente pega um assunto macro, né? Um assunto muito grande, com muita profundidade, e a gente quer expressar uma opinião, ou quer resumir aquele assunto ali em um stories, dois stories, e às vezes isso acaba sendo um risco muito grande para a gente, né? De se expor dessa forma. Aí depois a gente é julgado, né? E aí a gente fica dizendo, não, me tiraram de contexto e tal. Mas na verdade foi tu mesmo que te colocou ali em 30 segundos. Onde é que tem contexto dentro de 30 segundos, né? É verdade. Então, às vezes, a pessoa, se ela quer tratar de um assunto um pouco delicado, que eu considero que é o que a gente está fazendo aqui. A gente não está indo para o Stories, a gente está abrindo aqui um episódio para falar disso, para que as pessoas vejam início, meio e fim, né? E não tirem, ainda vão tirar, eu acho, né? Mas o que eu estou querendo dizer é isso, é que a gente tenha cuidado na hora de se expressar, que a gente traga o máximo de informação para não confundir e também não criar toda essa confusão que foi criada lá no Flow, né? Lá no podcast. Eu mesmo, assim, fiquei muito reflexivo, né? Porque o nosso podcast, desde o início, eu falo que é um podcast cristão, trago cristãos aqui para conversar e tal, mas também trago amigos, porque assim,
o podcast, ele tem que ser a minha identidade, como eu sou, né? E as pessoas sabem como eu sou. Eu falo a respeito de Cristo, mas eu gosto de conversar a respeito de várias coisas. Não que eu seja especialista em tudo, né? Mas conversar é bom, né? Então, trazer esse assunto para mim foi importante e eu te agradeço, meu bem, por ter aceitado de vir conversar, de se expor também, né? Acaba que tu acabou emitindo, mostrando um pouco das tuas opiniões, né? Mais particulares. Mas eu espero que as pessoas entendam, assim, a importância da gente saber se posicionar, saber emitir uma opinião, de modo que a gente não afete uma cultura, uma comunidade ou uma sociedade, né? Eu acho, assim, para finalizar pelo menos a minha fala aqui por enquanto, eu acho que essa geração, talvez um pouco mais nova que a nossa, que Atual, já né? é a atual, que já nasceu nesse contexto de redes sociais, né? Eu percebo que, assim, o que dá a entender de como elas se expressam nas redes sociais é que elas supervalorizam a opinião delas. E a verdade, meus queridos, é que a nossa opinião nem sempre precisa ser omitida. Porque nem sempre ela é tão querida, ela é tão esperada ou ela é tão maravilhosamente fundamentada. Eu acho muito sábio quando a gente guarda pra gente algumas coisas até que a gente possa, de fato, opinar. E eu acho que a gente pode opinar com propriedade a respeito de vários assuntos quando a gente busca entender. Então, estude, seja uma pessoa interessante, estude história, estude. Se aparecer uma notícia, vá procurar a fonte, né? Vá entender o que Vai aconteceu. entender. A gente sabe que a maior parte da população brasileira aqui é uma população que só lê manchete, não lê nem a, não lê nem a notícia como um todo, não lê o corpo da notícia. Nem a Então, introdução ali, só lê a só lê capa. a capa e acha que é uma pessoa super mega informada. Então, sabedoria para saber se portar, eu acho que também vai muito disso, né? E eu acho que a gente só aprende a ter um discurso moderado e a não se posicionar de forma idiota como o Monark fez, né? Quando a gente valoriza essas coisas, né? A sabedoria, enfim, a moderação, né? Eu acho que a moderação é a chave de muita coisa. É o ponto de equilíbrio ali, É, né? A moderação por si só já, já, já explica, né? Já mostra como é que a gente tem que ser. Então, galera, é isso mesmo. A gente queria trazer para vocês esse papo aqui, né? Trazer para a gente a consciência de ter cuidado, ter responsabilidade na hora de emitir uma opinião, né? De se expressar. Lembra que o mais importante é o bem-estar, o relacionamento entre as pessoas. Isso é o mais importante que tudo. Então, se você for emitir uma opinião, preste bem atenção no que você vai falar. Se não der para falar, não fale. Fique calado e preze pelo relacionamento entre você e os seus colegas, seus amigos, enfim, familiares, né? Eleições estão chegando aí, tem cuidado aí com o grupo de família, não vai fazer confusão. É isso. Valeu, meu bem. Valeu por esse papo. valeu, bebê.